Olá, bora mergulhar nos números do relatório gerencial de outubro de 2025 do Fundo Imobiliário Green Towers, o GTWR11. A nossa missão aqui é bem direta, sabe? Fazer uma análise técnica com aquele olhar de mercado para a gente entender a fundo a real saúde e o potencial desse ativo. E olha, já de cara, tem um número que salta aos olhos. Um dividend yield anualizado de 14,07%. Puxa, um indicador como esse já acende um alerta positivo, né? Coloca o fundo imediatamente no radar e faz a gente se perguntar: o que está por trás de uma rentabilidade tão alta assim? Será que isso se sustenta? É o que a gente vai investigar agora. Para fazer essa investigação, nosso roteiro tem 5 pontos. Primeiro, um raio-x completo do fundo. Depois, a gente olha os resultados e como é feita a distribuição. Em seguida, vamos comparar o desempenho dele com o mercado, analisar o valuation para ver se o preço está justo e, por fim, mas não menos importante, a solidez do portfólio. Vamos lá! Bom, vamos começar pelo começo, pelo básico. Antes de sair olhando o performance e resultado, a gente precisa entender a estrutura do ativo. Afinal, o que é o GTWR11? Para quem ele é e quais são as regras do jogo? Dando uma olhada na ficha técnica, a gente vê que o GTWR11 é um fundo para o público geral, com um objetivo bem claro: gerar renda todo mês com aluguel de lajes corporativas. Um ponto que já chama atenção aqui são as taxas. Somando tudo, dá 0,5% ao ano. Para quem acompanha, sabe que esse é um patamar bem competitivo no mercado de fundos imobiliários. Certo. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber: o dinheiro. De onde ele vem e, principalmente, como ele chega na mão do cotista. Analisar o resultado é o que vai nos dizer se aquele yield de 14% que a gente viu lá no começo é de qualidade e se ele tem fôlego para continuar. E aqui a gente já pega um detalhe interessante. O fundo gerou 89 centavos por cota, mas olha só, distribuiu 90. Essa pequena diferença, esse centavinho a mais, sugere que a gestão está focada em manter um rendimento estável, previsível, provavelmente usando um pouquinho de reserva para arredondar o valor. É um bom sinal de consistência. E a origem desse resultado é cristalina. A gente vê aqui que, da receita total por cota, 91 centavos vem direto do aluguel. A receita financeira é mínima. Isso é um sinal de muita força, porque mostra que o fundo não depende de ganhos que acontecem uma vez ou outra, e sim da sua atividade principal, que são os contratos de locação. Ok. Internamente, o fundo parece bem sólido, mas e quando a gente coloca ele lado a lado com o mercado? Uma análise de verdade nunca está completa sem essa comparação. E para isso a gente vai usar o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários da nossa bolsa. E olha, os números aqui falam por si só. No acumulado do ano, o GTWR11 entregou 20,8% contra 15,3% do IFIX. É uma vantagem de mais de 5 pontos percentuais. Se a gente olha os últimos 12 meses, a história se repete. 17,6% do fundo contra 12,1% do índice. É uma performance muito acima da média. Então, o que isso realmente nos diz? Que não foi um golpe de sorte, um mês bom isolado. O fundo vem batendo seu benchmark de forma consistente, o que é um baita indicador de uma boa gestão e, claro, da qualidade dos ativos que ele tem na carteira. Tudo isso nos leva àquela pergunta de R$1 milhão que todo analista se faz. O preço da cota lá na bolsa reflete o valor real dos ativos do fundo? Pois é, chegou a hora de falar de valuation. E aqui está o número-chave: 1P sobre VP de 0,77. Traduzindo isso para o bom e velho português, significa que o mercado está negociando as cotas do fundo com um desconto de 23% em relação ao valor contábil dos seus imóveis. É como se para cada R$1 de patrimônio se pagasse apenas 77 centavos. E para deixar isso ainda mais concreto, vamos olhar os valores absolutos. De um lado, o valor patrimonial, ou seja, o quanto os ativos valem nos livros, é de R$1,2 bilhão. Do outro, o valor de mercado, o que se está pagando por ele hoje, é de 920 milhões. Isso cria um gap, uma diferença de quase 280 milhões de reais entre o que os ativos valem e o que eles estão custando na bolsa. Agora, esse desconto todo faria sentido se o portfólio fosse fraco, arriscado. Mas será que é o caso? É hora de investigar a qualidade dos ativos que geram a receita do fundo. É a solidez do portfólio que vai justificar, ou não, esse preço no mercado. O primeiro pilar dessa solidez é simplesmente impressionante: vacância zero. Isso mesmo, 0%. Todos os imóveis do fundo estão 100% ocupados. Isso quer dizer que a capacidade de gerar receita está no máximo. Não tem nenhum metro quadrado dando prejuízo. O segundo pilar é a qualidade desses contratos.
100% deles são típicos e, o mais importante, reajustados pela inflação via IGPM. Isso dá uma proteção natural para o fluxo de caixa do fundo, garantindo que os aluguéis não percam valor com o tempo e acompanhem a alta de preços da economia. E o terceiro pilar, que é um baita diferencial de segurança, o fundo não tem dívidas. Nenhuma alavancagem, nenhuma obrigação futura para pagar. O balanço dele é limpo, o que reduz muito o risco financeiro da operação. Então vamos amarrar todas as pontas e juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente tem um dividend yield super atrativo, uma performance que está batendo o mercado com folga e tudo isso sendo negociado com um belo desconto patrimonial. E o mais incrível é que esse desconto está em cima de um portfólio de altíssima qualidade, totalmente locado, contratos protegidos da inflação e para fechar com chave de ouro sem dívida nenhuma. Isso tudo nos leva a uma reflexão final nessa análise. Diante de um portfólio tão sólido, sendo negociado com um desconto tão significativo, a pergunta que fica no ar é: será que a gente está olhando para um gigante adormecido? Uma oportunidade que por algum motivo o mercado ainda não percebeu e não precificou direito? Os dados que a gente viu hoje certamente apontam nessa direção.